Olá, crocheteiras e crocheteiros! Meus amores, hoje a invenção de moda é este boné aqui que vocês estão vendo aqui na cabeça da minha sobrinha. Olha que coisa mais linda que ficou. Pois é, nós vamos aprender a fazer esse boné. E para fazer esse boné, o que que a gente precisa? Bom, vou mostrar para vocês. Nós vamos utilizar, gente, a Raíza Fashion, tá? Essa daqui é a branco com ouro, a 244. O tex dela é 288. Lembrando, se você quiser adquirir, raiza.com.br, usa o meu cupom JUTASSE lá no site, que você tem 10% de desconto, ok? Então, essa vai ser a linha. Ju, quantos eu ouço? Gente, só gasta um e ainda sobra, ok? Então, essa linha. Vamos utilizar a agulha 1,5, tá? Eu usei 1,5 porque eu gosto do boné mais encorpadinho. Se você tem um ponto mais apertado, você pode usar a agulha 1,75. Lembrando que eu ensino aí por medidas, então você vai conseguir fazer do tamanho que você quiser, ok? Vou usar também cola pega mil para colar as minhas etiquetas AP Mundo Laser, tá? Tesoura, fita métrica para medir a circunferência e medir também as bases e tudo. Isqueiro para a gente poder fazer os nossos arremates. Eu usei, gente, no final do vídeo, esse lacinho aqui, ó, para colocar do lado do boné, ok? Eu explico direitinho, ele vem com uma pecinha. Eu aprendi junto com vocês como colocar a pecinha, tá? Onde você comprou esse lacinho? Gente, eu comprei aqui, ó, pacotes. Eu vou comprando várias coisas na Shopee, sabe? Eu olho lá, apliques, ó, assim, ó, e eu vou comprando. Gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas caixinhas. Eu vou encontrando coisas, bolinhas, não sei o que, eu vou comprando, gente. Eu sou a louca dos apliques, eu adoro. Olha aqui, ó, entremeio de bijuteria, eu tenho. Isso aqui eu coloquei no último chinelo que eu fiz, ó. Com esse entremeio de bijuteria. Então, assim, eu vou encontrando algumas coisas, eu vou comprando. É isso. Aí, do nada, eu aprendo onde usar. Entendeu? É sobre. Aí, vocês vão me perguntar também sobre essas pecinhas que eu usei para poder aplicar o laço. Isso aqui vem numa caixinha que eu comprei lá no Mercado Livre, ó. Vem assim mesmo, com os rebites, tudo bonitinho. E esse martelinho, eu falo aí também, é de relógio, que era do meu marido, tá? Esse rebite é um rebite duplo, porque ele vem com a parte de trás e a parte da frente redondinha assim, ó. Eu não vou usar aí, porque normalmente eu coloco isso nas minhas etiquetas. Não vou usar porque eu usei a etiqueta para colar, ok? Eu acho que é só isso. Ah, gente, uma aba infantil, claro, né? Aonde que você comprou essa aba infantil, Ju? Na Shopee, tá? Comprei aba infantil, comprei aba de adulto, tá? Essa daqui é a cor clara, tem uma cor escura também. Mas não tem, usa de repente um boné antigo aí e faça, não deixa de fazer, ok? Então, eu acho que eu já expliquei tudo e a gente pode ir pro passo a passo, né? Bom, gente, pra gente começar, então, eu vou aqui fazer o meu círculo mágico. Venho aqui e vou pegar o meu fio. Vou fechar esse primeiro ponto. Mas esse primeiro ponto a gente não vai contar, ok? E aí, a gente vai começar a fazer pontos aqui, ó. 1, 2 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, a gente sabe que aqui a gente tem 11 pontos. Não contamos aquela primeira correntinha que a gente fez. Como que eu sei? Eu vou contando esses gominhos que estão... Gente, é o meu ventilador, tá? Esse barulho. Tá muito calor, gente, me perdoe. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos, ok? Vou fechar aqui o meu anel mágico. Fechei meu anel mágico. E aí, eu vou começar a fazer meus pontos circular, ó. Peguei aqui no meu primeiro ponto, eu vou aproveitar e vou, já que eu puxei bem, ó, eu vou aproveitar e vou já escondendo. Peraí que eu puxei bem esse meu... Eita, que eu puxei tudo, né? Aqui eu puxei muito, ó. E aqui, ó, eu vou iniciar fazendo
um aumento nesse primeiro ponto. Um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto, nesse primeiro ponto. Agora eu vou pegar aqui o meu marcador de pontos e vou marcar o primeiro ponto que eu fiz. E vou começar fazendo assim, ó. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E vou intercalar dessa maneira. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e vou terminar com um aumento. Ficou realmente 2 aumentos, um do lado do outro. E a minha argolinha, eu não fechei direito. Vou fechar melhor. Ó, agora ficou melhor, ficou mais bonitinha, né? Então, a gente terminou, sim, com 2 aumentos, um do ladinho do outro, tá? Não tem problema. Aqui agora a gente vai tirar o nosso marcador. E a gente tinha... Eu vou continuar escondendo meu fio aqui, tá, gente? A gente tinha, gente, 2 pontos aqui que seriam os aumentos. Nessa carreira de número 3, nós vamos começar, então, fazendo 2 pontos baixos, um seguidinho do outro, ou seja, em cima daquele aumento da carreira anterior. Vou colocar o meu marcador aqui no meu primeiro ponto, fiz 2 pontos baixos, e aí, aonde tá aquele ponto sozinho na carreira anterior, eu vou fazer um aumento. Ficando um aumento depois do outro, tá? Ó, aqui eu vou colocar 2 pontos. Tô fazendo o ponto mais apertadinho, gente, porque eu gosto do boné mais encorpadinho, tá? Aqui eu vou fazer um aumento. E agora, 2 pontos. E assim eu tô circulando aquele fio que eu deixei, tá? Puxei o fio ali, vocês viram, né? Pronto. Agora eu já até me perdi onde eu tô. Ah, tá aqui, ó. Um aumento. E aqui agora a gente faz 2 pontos sozinhos. Um aumento. E 2 pontos sozinhos. Um aumento. E aí nós vamos terminar a nossa carreira com 2 pontos certinho. Ok? Ficando assim, bem redondinho, bem bonitinho. Fez buraquinho de novo, puxa e ajeita. Pronto. Vou tirar meu marcador e agora na minha 4ª carreira eu vou fazer o seguinte. Nesse primeiro aqui, ponto, eu vou fazer um aumento. Atenção, gente. Esse aumento não é contado na carreira, para que a gente consiga fazer aquele nosso espiral, tá? Então, esse ponto aumento você não vai contar. A partir da 1ª, 2ª, 3ª carreira... Não, eu tô na 4ª carreira. Estou indo para a 4ª carreira. Na 4ª carreira, esse aumento a gente não vai contar. É aonde a gente vai começar a separar com 3 pontos. Eu vou começar a contar nesse meu terceiro ponto aqui. Nesse meu primeiro ponto dos 3 que eu vou fazer sozinho. Ó, vou marcar aqui, nesse ponto. E vou fazer aqui mais 2. 1 e 2, ou seja, fiquei com 3 pontos baixos. Continuo aqui escondendo meu fio, vocês estão vendo, né, gente? Aqui eu vou fazer um aumento e se você olhar, a gente tinha um aumento aqui, ó. E agora a gente ficou com aumento aqui. Então, o aumento ele vai andando e vai ficando sempre depois do aumento da carreira anterior. Ó, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e agora um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos. Tá no carro de som aqui, gente, aí eu parei. E agora um aumento. Então, a gente vai seguir a nossa sequência desse jeitinho, ó. 1, 2, 3 pontos baixos. E agora a gente já pode parar de esconder esse fio. E um aumento. E aí, no final, a gente vai conseguir ficar com 3 pontos baixos
certinho. Ok? Vou pegar aqui de uma vez e já vou queimar. Não sei se eu vou conseguir queimar, né, minha gente? Porque eu tô com o vento em cima de mim. Aí eu procurando o meu isqueiro. Vamos ver se esse isqueiro aqui vai dar. Tô querendo demais, né, gente? Tô querendo. Deixa eu esconder aqui. Foi um cadinho, daqui a pouco eu queimo. É só pra mostrar pra vocês como que eu faço. Queimei. Então, vamos lá. Agora a gente vai pra nossa carreira de número 5. E o que que a gente vai fazer? A mesma coisa, ó. Um ponto de aumento aqui, ó. 1, 2. Fizemos o aumento. E agora a gente vai começar a espaçar com 4 pontos baixos. E o que que eu vou fazer? Eu vou, o primeiro ponto baixo do... Gente, tem alguém descendo com freio ruim aqui na minha rua. Fiz um aumento, não conto ele na carreira. O meu primeiro ponto dos 4 eu vou marcar. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer um aumento. E agora vai ser essa a sequência. 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. Um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Vou dar a volta e já volto. Chegamos aqui e fizemos 4 pontos baixos. Tá dando pra ver direitinho, né, gente? E aqui, se você perceber, como eu falei, ó, os meus aumentos estão ficando na frente dos outros aumentos da carreira anterior. Então, isso vai fazendo o espiral. Como que a gente vai fazer agora, Ju? Vamos fazer o seguinte, nosso primeiro ponto, que é o aumento, a gente não vai contar. E agora, uma sequência de 5 pontos baixos sozinhos e depois um aumento. Prendo no primeiro ponto e vou fazer 2, 3, 4 e 5 e um aumento. Vou fazer essa sequência, gente, fiz com 5, depois vou fazer com 6 de espaço, 7, 8, 9, 10, até dar a circunferência que eu preciso. Assim que der a circunferência que eu preciso, eu vou voltar aqui e explico tudo direitinho pra vocês, como que a gente vai continuar fazendo e as medidas certinhas, ok? Então, lembrando que o primeiro aumento que a gente faz na carreira, não contamos dessa vez. Então, a gente vai começar a fazer isso desde da hora que eu comecei com vocês, falando que aí esses aumentos a gente não ia passar mais a contar, ok? Que é quando a gente faz 3 pontos de diferença do outro. Depois vem 3, 4, 5, 6, 7, quantas vezes de diferença não, de espaço entre um aumento e outro. Vou fazer toda a minha circunferência e já volto. Bom, gente, chegamos aqui. Olha só, eu fiz até ter um aumento e 23 pontos baixos de espaço. A minha sobrinha, eu estou fazendo esse boné para minha sobrinha. Nesse momento eu estou procurando aonde está a minha fita métrica que sumiu, gente. Eu estava sentada em cima da fita métrica, então acabei de encontrar. Olha só. Gente, eu sempre fiz as minhas contas assim, então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Olha só, daqui até aqui, eu tô com 17 centímetros. Qual foi a conta que você fez, Juliane? Vou mostrar pra vocês. Minha sobrinha, ela tem 54 centímetros de circunferência, né? Eu pego esse 54 e vou diminuir 2 centímetros, tá? Pra poder chegar aqui no que eu preciso. E vou dividir por 3. Deu 17,333333. Então, eu vou fazer com 17 centímetros esse meu círculo, tá? Mas 17 vezes 3, Ju, é 51. Sim. Na verdade, a conta que tem que se fazer, que já teve gente, teve seguidor aí, falou, Ju, é por 3,14, o valor de pi. Que coisa. Mas, gente, sabe quando burra velha faz as coisas, desde que o mundo é mundo, faz assim? Então, vou fazer para vocês se fosse dividido por pi. 52 dividido por 3,14 é igual a 16,56, ok? Aí, de repente, você ia ter que fazer com 16,56. Só que eu fiz com 17.
Entendeu? E 17, se eu for multiplicar por 3,14, vai dar em torno de 53,38. Então, a minha conta não tá tão errada assim, entendeu? Eu chego ali no que eu preciso. Então, eu sempre tiro 2 centímetros. No caso de adulto, quando eu usei o fio veste, que é um fio que tem mais, ele é mais macio, eu tirei 4 centímetros do valor total da circunferência da cabeça do meu marido, que era 58, e fiz com 54. Não sei se vocês vão lembrar. Aí eu peguei 54, dividi por 3 e deu 18. Aí eu fiz com 18 centímetros. No final das contas, quando eu medi a circunferência, estava com 58 a 59 centímetros. Ele já estava com 59 porque ele já tinha usado, então já tinha cedido o boné, a quantidade que eu precisava, ok? Então, fica com essa conta aí, gente. Se você quiser dividir os 50, é mais fácil você dividir os 54, que é o valor total da circunferência, por π, 3,14. Então, vai dar 17, você vai fazer 17 do mesmo jeito. Então, por que o meu dava certo? Cheguei a essa conclusão. Se eu tirava 2 centímetros, 52, e dividia por 3 e dava 17 do mesmo jeito, porque eu ia arredondar para baixo, então, no final das contas, eu tava fazendo a conta certa, né? Então, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Eu acho que eu só confundi a cabeça de vocês. Mas, gente, dividindo por 3 ou dividindo por 3,14, o fato é, pra gente ter uma circunferência de 54 centímetros, mais ou menos, você faz aí com 17 centímetros, ok? Se for para 58, igual eu fiz pro meu marido, 18 centímetros. Você quer entre uma coisa e outra, 17,5, ok? Se você fizer mais uma carreira aqui, vai dar 17, quase 17,5, tá? E aí você consegue uma circunferência de mais ou menos 56 centímetros, ok? Tá, chegamos aqui, o que a gente vai fazer agora? Agora, gente, aqui, ó, vocês podem ver que eu marquei o meu primeiro ponto aqui, depois do aumento, do último aumento que eu fiz, e eu vou continuar circulando aqui, ó, sem aumentos e sem nada agora, só fazer carreiras sobre carreiras. Vou circulando, eu deixo aqui, ó, para quê? Para eu não precisar ficar colocando sempre mais o primeiro ponto. Eu não vou mais marcar o primeiro ponto da carreira. Eu vou só circular até eu chegar na altura que eu preciso, ok? De um adulto, 8 centímetros mais ou menos, depois dos aumentos. Um infantil, como eu estou fazendo agora, eu vou passar para vocês quantos vão ser, tá? Eu vou descer aqui, medir na cabeça da minha sobrinha, tudo bonitinho. E é assim que eu tiver os valores certinhos, eu vou passar para você. Então, é só de um vídeo pro outro. Gente, agora é aqui, ó. Não tem aumento, não tem nada. Vocês só vão circulando, ok? Ponto sobre ponto. Lembrando que o início da carreira, então o final vai ter que ser aqui na mesma direção. Eu vou circulando aqui, é de um vídeo para o outro, a gente já volta e você já fica sabendo de tudo, ok? Olha só, voltei aqui, vocês estão vendo como tá redondinho, eu coloquei na minha cabeça, estiquei ele até não querer mais. Ó, ficou redondinho, deixa eu mostrar, não queria acabar com o redondo dele, não. Daqui, gente, até aqui ficou com 7 centímetros, ok? O que eu fiz? Eu pedi a minha irmã para medir lá, até na orelhinha, de um canto ao outro da minha sobrinha, e ela falou comigo que tinha 30 centímetros. Eu andei olhando alguns bonés infantis e, para a idade dela, que é em torno de 7 anos, é de 30 a 32 centímetros, assim, ó, de um lado ao outro, fazendo essa coisa. E aqui, com 22 carreiras que eu fiz daqui, ó, desse início aqui até aqui, ficou com 7 centímetros. E aí, quando eu pego de um lado ao outro, tá dando 31,5, ó. Eu vou pegar de um lado ao outro pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. 31,5. Não é isso? Ou aqui é 32,5, gente? Aqui é 32, né? 31,5. Não é isso? É isso sim. 31,5 que me deu aqui. Então, aqui eu vou parar, ok? Então, mas vocês fazem as continhas de vocês aí. Em torno de 7 centímetros aqui de altura, tá? Pra poder deixar o boné bem certinho. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos... Por que eu deixei ele redondinho assim? Agora, nós vamos medir, gente, a aba
Quando a gente faz com agulha 1,5, olha só, o meu ponto é frouxo, tá, gente? Então, eu prefiro fazer com nessa espessura de fio, que é da raiz grossa, eu prefiro que seja 1,5, tá? Mas se você quiser 1,75, eu já devo ter falado isso daí, né? Olha só, eu vou pegar aqui a minha aba. Você viu que eu tirei um pouquinho do arredondado dela, só por enquanto, só para eu medir. Eu vou vir aqui aonde eu parei, que é na direção aqui da onde eu coloquei o meu marcador. Vou colocar ele aqui, ó, e vou contar 1, 2, 3, tá vendo? E vou colocar aqui, eu vou deixar 1, 2, 3. E vou colocar aqui a minha pontinha. Então, ó, 1, 2, 3, e na quarta eu vou colocar. No de adulto, com agulha 1,75, eu fiz pulando. No terceiro eu colocava, pulando 2. Nesse eu vou fazer 1, 2, 3 e vou colocar no quarto ponto, aqui. Aí o que eu vou fazer, ó? Vou fazer de novo aqui 1, 2, 3 no quarto. Vou vir aqui, ó. Não pode deixar isso. Deixa eu colocar isso aqui assim, pra eu poder fazer direitinho, gente. Vou marcar de novo, ó. É assim que a gente vai fazendo, ó. Vai girando ele. 1, 2, 3, quarto. Vou marcar aqui. E vou fazer essa conta de novo ali pra ver se tá certinho. Ó, vou marcar aqui. Vou pegar aqui e vou marcar também, ó, pra eu não me perder de jeito nenhum. Ó, nesse ponto aqui. Então, esse é o nosso primeiro. E agora eu vou fazer de novo. Se você quiser fazer ao contrário, também dá, ó. Que vai dar no mesmo. Ó, deixei ele retinho. Coloquei aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, aqui, 1, 2, 3, 4. Tá ótimo. Vocês viram aqui, gente? 1, 2, 3, tá no quarto aqui, ó. Acho que umzinho só a mais que eu coloquei ali, peraí. Vamos aqui de novo. 1, 2, 3, 4, tá certo aqui. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4. Não, tá certinho. Tá vendo? Tá certinho. Deu certo aqui, depois eu posso até fazer assim com a aba de novo. Isso é só pra gente poder marcar aqui. Ju, conta pra mim quantos... Gente, não tem necessidade, foi aquilo que eu falei. Às vezes não adianta, e às vezes a aba que vocês têm aí é diferente da minha, tá? O tamanho, às vezes, da aba é diferente, meu ponto é diferente, tá? Então não adianta eu falar a quantidade de pontos pra vocês. Eu posso falar até medida, mas eu acho bobeira. É mais fácil vocês fazerem como eu fiz aí, ó. Ó, até aqui no marcador de pontos, deu 21,5, ok? Mais ou menos. 21 centímetros e meio, ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, ó. Aqui agora eu posso desmarcar, tá? Desmarquei. Eu vou vir aqui, vou tirar esse marcador daqui e vou começar a pegar pelo ponto, pela argolinha da frente, tá? Ó, argolinha da frente. Vou fazer o meu primeiro ponto e vou marcar esse ponto aqui, que eu tô começando a fazer minha aba. E vou pegando, ó, essa alcinha da frente até lá do outro lado. Não precisa apertar muito o ponto aqui, gente, para não enrugar depois o boné. Ó, pode fazer ela mais frouxinha. Ó, pegando só essa alcinha daqui, ó, que nós vamos fazer agora. Vou fazer até lá do outro lado, pegando só essa alcinha aqui, ó. Tá vendo? Fazendo pontos baixos até no cantinho de lá. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, ok? Vai ficando assim, ó. E aquela alcinha vai ficando aqui de baixo. Por que eu marquei aqui? Pra depois a gente saber direitinho onde foi que a gente começou, tá? Bom, gente, ó. Aí nós chegamos aqui... Vou tirar aqui o marcador e vou colocar aqui no meu último ponto, ok? Vou pegar aqui a alcinha da frente e vou fazer meu último ponto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer mais 2 carreiras, gente, do mesmo jeitinho. Vou vir aqui, ó, vou vir aqui no meu primeiro ponto, dei uma esticadinha aqui na primeira laçada e venho aqui no meu primeiro ponto mesmo. Peraí que eu puxei fio. Ó. E vou fazer um ponto. E aqui eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Dessa vez, pegando as laçadas certas, tá?
Vou fazer isso agora indo e depois vou voltar. Vou ficar com ao todo 3 carreiras retinhas, sem fazer nenhum tipo de diminuição, ok? Um ponto sobre o outro. Vou até lá, faço a mesma coisa que eu fiz aqui e volto até aqui. Quando eu voltar e estiver aqui for para minha 4ª carreira, eu volto aqui, ok? Então, é só ponto sobre ponto, ok? Desse jeitinho. Olha só, gente, eu voltei aqui só para mostrar aqui aonde que a gente vai virar, porque pode ser que tenha alguém aí iniciante, pode brigar comigo, né? Então, ó, eu venho aqui, tiro meu marcador. Eu sei que aqui é meu último ponto. Aí eu dou uma alongada no meu ponto, viro o meu trabalho, faço no primeiro ponto do mesmo jeitinho. E aí eu continuo até lá do outro lado, ok? Então, a gente vai ficar aqui com 3 carreiras. Peraí, gente, eu vou medir aqui, eu tô achando que nada. Eu vou fazer só 3 carreiras mesmo, gente. Fiz as três carreiras, ó. Lembrando que esse pontinho que tá aqui no cantinho também aqui para fazer ele, tá? Então, fizemos aqui 3 carreiras, ok? Fiz as 3 carreiras, vou virar o meu trabalho, vou dar uma alongada no meu ponto, vou pular esse primeiro que a gente tava fazendo e vou fazer o segundo ponto. Aqui, ó. Fazendo o quê? Uma diminuição. Vou fazer ponto sobre ponto. Quando eu chegar lá do outro lado, eu mostro para vocês como que a gente vai fazer, ok? Estamos chegando aqui, ó. E eu vou fazer esse último ponto aqui. Esse aqui, que é aquele que fica no cantinho aqui, a gente não vai fazer. Vamos aí fazer mais uma diminuição, né? Vou virar o meu trabalho e vou seguir fazendo as minhas diminuições, gente. Vou dar uma alongada no meu ponto, esse eu não faço. Vou pro próximo e vou fazendo as minhas diminuições. Quando chegar lá do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar um e vou virar e pular mais um. E assim eu vou fazer até dar o tamanho certinho da minha aba. Se acontecer de começar a diminuir demais na sua aba, você vai fazer uma carreira sem aumento, sem diminuição, ok? Mas acredito que não vai precisar, não. Você vai medindo aí a de vocês. Eu vou medir aqui agora para mostrar para vocês como que tá ficando a minha. Como que eu faço? Ó, eu venho aqui nessa carreirinha que a gente deixou ali para fazer a próxima e vou fazer assim, ó. Ó, desse jeitinho aqui, ó. Epa, ó. Ó, tá ficando até maiorzinho. Acho que eu fiz até maiorzinho do que eu devia, ó. Tá vendo? Mas aí aqui, ó, aqui eu já começo aqui. Então, ele começa a diminuir, entendeu, gente? Ó. Aqui, ó, aqui que já tá menorzinho, ó. Deixa eu chegar mais pertinho aqui, ó. Ó, ela já começa a diminuir, tá vendo, ó? Ok? Então, eu vou continuar fazendo as minhas diminuições. E aí, que horas que eu vou parar? A hora que chegar aqui, ó. Na hora que chegar aqui, exatamente aqui, eu paro. Aí eu vou fazendo as minhas diminuições, já volto aqui e mostro pra vocês quantas carreiras eu fiz. Ó, combinado assim? Então tá jóia. Bom, gente, olha só. Eu cheguei aqui, eu tô na 16ª carreira. Ó, eu peguei aqui, coloquei aqui, bem bonitinho, tá vendo aqui, ó. E aí, quando eu cheguei aqui, o que eu falei com vocês, ó? Começou a ficar apertadinho. Ó, tô olhando aqui, ela tá bem rentezinha, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer eu vou fazer uma carreira aqui sem aumento, nessa parte aqui, depois eu continuo diminuindo. Então, na 16ª pra 17ª, eu acho que eu poderia fazer até antes. Eu acho que essa 16ª, gente, olha só. Então, vou desmanchar a 16ª. Ó. Vou desmanchar e vou fazer a 16ª sem diminuição. Ó, coloquei ela ali em cima, do mesmo jeitinho da outra, que eu fazia quando eu fazia sem diminuição, ó. Então, eu vou fazer a 16ª sem diminuição. Vou acelerar o vídeo aqui agora.
Olha só, chegamos aqui, então, a gente não vai fazer diminuição, vou fazer um ponto sobre o outro. Vou virar o meu trabalho e deixa eu medir. Vamos medir agora, pra ver como que tá ficando. Ó. Ó, ficou bom, hein? Ó, 16ª ficou no lugar certinho, vocês estão vendo? Eu acho, deixa eu ver aqui, que eu posso fazer a 17ª diminuindo, que ela vai pegar aqui, ó. Ó, tá vendo como que fica direitinho, gente? Então, a 17ª pode fazer com diminuição, ó. Então, só foi a 16ª que eu não fiz diminuição. Então, anotem aí de vocês se for assim, né? E aí, na 17ª eu volto a fazer. Por que eu tenho que anotar? Porque aí, quando eu for fazer a de baixo, eu tenho que fazer igual, ok? Então, na 16ª eu não fiz diminuição e depois eu voltei a fazer diminuições. Pelo que eu tô vendo ali, acredito que sejam 20 carreiras que eu vá fazer aqui. Bom, estou aqui na 17ª, deixa eu medir aqui para vocês verem. Eu acredito que sejam 20. Vou acelerar aqui, gente. Peraí. Ó, cheguei aqui. Se eu fiz diminuição lá, eu não faço o último ponto, que é esse aqui. Então, eu faço esse aqui. Ó, vamos lá. Vamos aqui medir de novo. Ele tem que ficar bem esticadinho, ó. Pra ficar bem esticadinho, eu acredito que mais 2 carreiras ali, ó. Tá vendo? E aí, ficou certinho aqui, ó. Vou fazer, eu tô na 17ª, né? Vai ser de 2 a 3 carreiras. Eu falei 20, né? Então, eu tô aqui na 18ª, vou fazer a diminuição. Aqui eu vou continuar fazendo diminuições, tá, gente? Vou fazer a 18ª, 19ª e, se precisar, a 20ª. Eu já volto para falar com vocês quantas que foram, ok? Olha só, gente, nós vamos fazer aqui, ó, 19, porém vão ser 20 carreiras mesmo, como eu falei. Mas eu vou fazer só 19 agora, que depois vocês vão ver o que eu vou fazer. Vou aqui deixar meu fio aqui, vou arrematar ele e vou começar. Gente, eu derrubei o fio lá embaixo, por isso que eu parei falando. Ó, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui no nosso primeiro pontinho. Onde que ele era? Aqui, ó, ó, nosso primeiro ponto, aqui, ó. Nosso primeiro pontinho aqui, vamos pegar naquela laçadinha que a gente deixou. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, o que que nós vamos fazer aqui? A mesma coisa que nós fizemos nessa outra vez, vocês estão vendo que eu tô aproveitando e embutindo o fio, né? A mesma coisa que nós fizemos aqui, 3 carreiras, depois eu vou começar a diminuir, quando chegar na 16ª eu não vou fazer diminuição, e depois eu vou fazer mais 3 carreiras em diminuição, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui, nessa primeira carreira eu vou pegar nessa laçadinha, depois eu volto a fazer normal, igual eu fiz lá do outro lado. Nós vamos fazer 2 abas idênticas, né? Pra gente poder colocar a nossa abinha do nosso boné. Ok? Vou fazer aqui a mesma coisa e já volto. Chegamos aqui, olha só, vou fazer aqui a última carreirinha, minha 19ª carreirinha, deixando aqui um ponto na lateral. Lembrando que é o único que a gente fez sem aumentos foi a carreira de número 16. E aqui tá ficando a nossa aba idêntica, gente, ó, é a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar porque eu falei com você que a gente ia fazer 20 carreiras, não é mesmo? Então, eu vou voltar aqui fazendo... Deixa eu medir mais uma vez, pra ver se isso aqui tá bom. Ó, aqui...
É meio chatinho? É, mas dá certo, gente. No final dá tudo certo. A minha intenção é medir aqui, ó, a lateralzinha. Deixa eu ver, peraí. Às vezes é melhor aqui, a parte de trás. Tá, eu posso fazer diminuição, não tem problema não. A minha preocupação era se ia fazer diminuição ou não. Eu gosto de mostrar esses detalhes pra vocês, gente. Pra vocês aí, se acontecer, e vocês terem essa autonomia de fazer também, entendeu? Vou virar o meu trabalho e vou aqui de novo fazer mais uma diminuição. Eu não estou falando quantidade de pontos, porque é aquilo que eu falei, vocês vão medir aí a aba de vocês, tem a questão da linha que vocês estão usando, entendeu? Então, eu prefiro mostrar em medidas e como eu faço, ok? Eu vou fazer mais essa aqui, carreira de número 20, nessa aqui, parte de baixo da aba. Vou até lá do outro lado e já volto, tá? Bom, chegamos aqui, ó, tá? E eu deixei um pontinho aqui. Vou fazer uma correntinha no mesmo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, naquele que a gente diminuiu e vou fazer... Peraí, eu passei em cima de... Ó. Dois. Aí, eu venho aqui entre um espaço e outro, ó. 3. Venho aqui... 4, 5, e vou fazendo pontos baixos, 6, 7, 8. Por que eu tô contando? 9. Se a gente tem 20 carreiras, 10, a gente precisa ter 20 pontos baixos, ok? Às vezes a gente pula um ou outro, por isso que eu gosto de contar. E é bom você ter a mesma quantidade de pontos em todas as laterais. Então, aqui eu fiz 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha só, eu pulei algum ponto. Gente, eu deixo mesmo pra vocês verem. Às vezes vocês podem falar, ah, é maçante toda hora a mesma coisa, mas eu deixo pra vocês verem. Eu desmancho. Eu preciso ter 20, eu tenho 20 carreiras aqui, algum ponto eu pulei. 1, 2, 3, e aí eu vou descendo, gente, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto. Fiz 20 pontos aqui na lateral. Vou dar uma alongada no meu ponto e vou vir aqui do outro lado. Agora, a gente tá na frente da nossa peça. Vou vir aqui bem no iniciozinho do ponto aqui, ó. Bem cá no início dele. Pode ser aqui, ó. Pronto. E vou puxar o meu fio pra cá. Pronto. Enrolei ele aqui, pronto. Vou fazer uma correntinha e vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aqui, gente, a gente teria que terminar o 19 aqui, ó. Porque aqui a gente tem 19 carreiras, ó, na parte da frente, ok? Eu vou fazer aqui mais uma correntinha e vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto e vou fazer como se fosse aqui o meu 20º ponto aqui, ó. Pronto. Essa correntinha vai ser como se fosse meu 20º ponto. E essa daqui vai ser a minha primeira... Peraí. Eu vou pular esse primeiro, né, gente? Porque eu preciso fazer a minha 20ª carreira aqui, ó. Pulei um ponto e vou fazer os meus pontos altos aqui, ó. Do mesmo jeitinho que eu fiz lá do outro lado. Ó. E vou fazer essa carreira aqui agora, que é a minha 20ª da frente, porque eu não tinha feito, lembra? Eu só fiz 19. Eu faço isso de propósito para poder dar essa volta e não precisar ficar arrematando o fio, entendeu, gente? Ó, aí eu venho aqui e o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Eu vou descer com 20 pontos baixos e aproveitar e já ir escondendo esse fio da lateral quando eu arrematei. Ó. Lembrando que aqui também eu vou deixar um ponto. Ó, vou deixar esse ponto, fazer uma correntinha. No mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo, contabilizando 1. Aí eu venho aqui, 2, e aí eu vou descendo. 3. Nossa, eu fiz aqui igual a minha focinha, né, gente? 1, 2, 3. E aí eu vou descendo, gente. Vou descer agora 20 aqui e já volto. Cheguei aqui, ó, 19 e aí 20. Pronto. Vou pegar o meu fio. Aqui a gente já pode cortar, gente. Cortei. Vou pegar o meu fio. Vou trazer aqui pro outro lado. Ó. Pode ser mais embaixo. Pronto. Vou fazer uma correntinha e aí eu vou subir 20 pontos. 1, 2, e aí a gente vai subindo 20 pontos de novo. Vou fazer aqui e já volto. 3. Olha só, gente, chegamos aqui, 20, e eu vou fechar aqui com um baixíssimo. Vou aproveitar aqui, vou fechar aqui com baixíssimo. Não, acho que eu não vou fechar agora não, já vou fechando já a minha lateral aqui. Vou aproveitar que eu tô com o meu fio aqui e vou deixar esse espaço aqui de uma vez, tá? E vou fechar aqui com baixíssimo, aqui, ó, pegando a pontinha daqui, pegando a pontinha de lá, aqui na nossa 20ª correntinha lá, e vou prender com baixíssimo. Desse jeitinho aqui. E vou deixar só essa lateral aqui. Normalmente eu deixo um espaço maior, mas como a minha agulha parou ali, eu vou fazer aqui já de uma vez, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Vou fazendo, até chegar lá do outro lado. Ó, tenta não apertar muito esse ponto baixíssimo também não, tá, gente? Porque senão você pode enrugar a sua peça. Ó, então eu vou fazendo aqui, ó, vou prender toda essa lateral até chegar aqui do outro lado. A gente tem a mesma quantidade de pontos, então a gente não vai ter problema com isso, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, toda a minha lateral. Vou descer ali no cantinho, vou chegar até lá no final.
Quando eu chegar lá no finalzinho ali, eu volto, ok? Vou fazer só aqui, vou deixar esse buraquinho aqui pra quê? Pra gente colocar a nossa aba. Chegamos aqui, ó, e eu fiz já. Eu vou fechar aqui com um baixíssimo e vou cortar o meu fio para depois a gente fazer o arremate dele. E agora nós temos aqui, gente, a nossa partezinha já da aba. Agora, o que que a gente tem que fazer? Colocar Rio de Janeiro dentro de Além Paraíba. Mentira, sacanagem. A gente já fez do mesmo tamanho, não fez? Então, ela tem que caber aqui dentro. Ó. Desse jeitinho aqui. Ó, vai ajeitando bonitinho. Empurrando. Ó. E puxando. Essa pontinha aqui, ó, faz assim nela. Puxa ela bem. Ó. E aqui a gente já vê a nossa abinha no lugar. Uma diquinha pra vocês, gente, é pegar agora aqui, ó, e colocar um marcador de pontos que ele ajuda vocês pra caramba. Olha só. Ó, coloca o marcador de pontos que ele ajuda vocês. Eu tava fazendo daqui pra cá, ou seja, do avesso do meu boné, né? O meu ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar daqui pra cá também, ó, pra poder terminar, tá? Então, o que que eu faço aqui agora? Ajeitei ali bonitinho. Vou pegar a minha linha, que eu achei que tava no chão, mas não tá. Vou fazer aqui um nozinho pra me ajudar. Vou pegar aqui, ó, de um lado ao outro, vou fazer o baixíssimo. E aí, gente, é só fazer baixíssimo aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais difícil da gente colocar. Peraí. Vou colocar aqui nesse próximo aqui, ó. Pronto. Peraí que eu puxei o rabinho errado. Ó. Baixíssimo. E aí, a gente vai fazendo os baixíssimos aqui, pra gente poder fechar a nossa abinha no nosso boné. Parei pra ver se a gente tava gravando, gente. Parece que a minha tela ficou escura do nada. Mas, ó, aqui a gente vai fazendo assim, ó. Aquele nosso marcador de pontos ali, ó, ajuda a gente a unir os nossos pontinhos. Ó, daqui a pouco eu tiro ele e vou fazer até ali naquela lateral ali, agora. Até aqui, chegar aqui, ó, ok? Cheguei aqui, gente, pronto. Vou cortar meu fio. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer os meus arremates. Eu tô procurando aqui uma agulha, coisa que eu tô sempre não achando nada, né? Como vocês mesmos dizem. Tudo acontece comigo, achei uma agulha. E aqui a gente vai fazer os nossos arremates. Gente, olha só. Até no boné de adulto, eu terminei ele diferente aqui. Então, deu pra eu poder dar a voltinha com os baixíssimos. Como aqui eu não fiz isso, aqui eu vou imitar aqui uns pontinhos embaixo aqui, ó. Um baixíssimo aqui e colocar aqui pra dentro. Pronto. Agora, a gente vai... Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Acho que todo mundo já sabe, né, que eu gosto de... Ó, vou cortar aqui meu fio e aí é só você queimar. Pronto. Eu vou pegar também... todos os fiozinhos que eu vejo, gente, esse aqui também eu vou arrematar. Eu vou pegar agora, daqui, ó, aonde a gente começou a fazer pra cá, e vou fazer baixíssimos. Então, eu vou arrematar esse fio aqui, vai ficar mais 2 pra arrematar, né? Eu não queria arrematar fio, vou ter que arrematar. Então, vou fazer assim, ó, vou fazer aqui, ó, do início aqui, vou começar, e agora eu vou dar a volta com baixíssimo. Se você não quiser, não precisa. Eu gosto, que eu acho que prende um pouquinho pra ele não ficar tão... Ele não começar a ficar larguinho, sabe? Aqui na cabecinha.
Eu gosto que dá mais uma segurança no boné e um acabamento mais bonito, né, gente? Ó, vou fazendo assim, vou dar a volta, vou arrematar todos os meus fios. E aí, eu vou vir com vocês com a etiqueta que eu quero colocar. E eu, como é infantil, eu queria colocar algum penduricalho. Vocês estão ouvindo isso agora, provavelmente na abertura vocês vão ouvir que eu vou falar assim, ah, não, eu coloquei, ou eu não coloquei. Então, é isso. Eu vou continuar fazendo aqui e já volto com alguma ideia. Pode ter certeza. Puxei errado aqui o fio. Vou dar a volta e já volto, gente. Vamos às minhas invenções de moda. Eu peguei tudo meu aqui que eu tenho de dourado. E mais algumas coisas, porque eu queria colocar aqui nessa lateral. Gente, eu comprei essa palhaçada aqui na internet, nunca usei. Ele vem com esse negócio aqui, parece um parafusinho. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu não sei como usar. Eu tenho, normalmente nos meus bonés, eu coloco uma etiqueta assim, ó. Ela é 1,5 por 6. Fica muito bonitinha. Essa daqui é de aço escovado. Não quero a de aço escovado, eu quero usar... Gente, etiquetas AP Mundo Laser, eu deixo aí tudo na descrição bonitinho. Eu acho que eu quero usar essa douradinha de ladinho aqui e quero colocar esse laço de lado. Aí, eu pensei que agora eu vou deixar nessa parte aqui curvada, porque ele tem uma curva, entendeu? Ele é curvado. Eu acho que ele realmente foi feito para isso. E aí, eu pensei, vou colocar com o quê? Eu acho que eu já usei isso aqui sim, só que eu já usei colando ele na peça. Eu não consigo, ele não é eu não consigo rosquear. Então, eu tô pensando que eu vou bater nele igual eu faço com os meus ribites. Vai dar certo? Não sei, vou testar. Talvez eu quebre esse lacinho. Ó, eu tenho esse negócio de ribite aqui, que normalmente eu uso por baixo do negócio. Aí, eu venho aqui com esse negocinho aqui, ó, e coloco aqui e pá! Eu vou tentar, peraí. Chegou a hora da verdade. Se eu vou quebrar esse laço ou não. Bom, se eu postei é porque deu certo. E não era porque era pra fazer assim mesmo? Não é pra rosquear, gente. O negócio ficou... Vou dar mais uma apertada, peraí. Ju, eu não tenho isso, o que que eu faço? Ô, gente, procura na ferramenta dos maridos aí, deve ter. Esse aqui era do meu marido, é de relógio. Não é que o negócio ficou, minha gente. E bem pregadinho. Ele tem, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Onde você comprou, Ju? Comprei na Shopee, gente. Eu olho essas coisas. Ele tem uma garrinha aqui também, ó. Que provavelmente vai fazer ele não ficar girando. Gente, comprei isso sem saber o que faria. Amei. Agora nós vamos o quê? Colar a minha etiquetinha, porque eu vou usar essa etiqueta aqui. Cola pega amigo, tá? Esse restinho de cola que eu tenho aqui. A gente, apareceu mais uma etiqueta do nada aqui no meu colo. Vou repetir, etiquetas AP Mundo Laser, gente. Procura lá no Instagram deles. Ou pelo telefone que eu vou deixar na tela aí agora pra vocês, pelo WhatsApp. Que eles fazem a etiqueta que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem. É só procurar o Eduardo, tá? Aí eu vou colar o quê? O meu nome aqui de baixo. Ele dá uma suadinha assim mesmo, tá, gente? Ó. Não tem necessidade só de ser colada, não, tá, gente? Vocês podem mandar fazer com um buraquinho pra costurar. Eu acho que eu gostei, hein? Hein? E vocês? Bom, gente, eu não tenho uma criança aqui pra poder colocar agora. Minha sobrinha vai chegar daqui a pouco. Eu não tenho uma criança agora pra poder arredondar esse boné, porque não cabe na minha cabeça. Mas o boné foi esse. Olha que delicadeza, que coisa mais linda que ficou esse boné. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima invenção de moda.